Quero dizer a você que nos visita nessa noite, estou vendo várias pessoas ali atrás, do lado de cá, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, amém? Vocês vieram aqui neste lugar em que nós adoramos a Deus e certamente Deus falará com vocês nessa noite. O que Deus colocou no meu coração para eu falar aqui nessa noite é algo que eu já preguei nessa igreja e é uma das coisas que foi uma das primeiras coisas que eu preguei aqui. Antes até, se eu não me engano, de ser convidado para ser o pastor de jovens dessa igreja. Nessa noite nós iremos falar de vocação. Por que estamos aqui? Por que nascemos? Para onde vamos? Por que existimos? Por que acordamos? O interessante é que as duas últimas canções que cantamos falam integralmente de dependência de Deus, de que Deus cuida de nós, e transliterando exatamente o que diz a canção que a gente cantou no louvor, que nós não podemos viver longe do amor de Deus. Eu digo aos irmãos que vocação, e você entender a sua vocação, é você conseguir compreender a essência do amor de Deus. E eu convido você nesse instante a abaixar sua cabeça, nós vamos orar e vamos falar com Deus nesse instante. Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças pelo Senhor, Deus que é, por ter criado os céus e a terra, por ter nos feito, por ter nos trazido aqui nessa noite. Te agradecemos pela oportunidade de podermos te cultuar neste país. Te engrandecemos, Deus, porque podemos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, perceber o Espírito Santo do Senhor agindo em nosso meio. O que peço, na verdade, o que imploro nessa noite, é que nenhuma das palavras que saiam da minha boca não sejam aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar à Tua igreja. Ora em nome de Jesus Cristo, amém. No Brasil existem alguns dados que são um pouco alarmantes, referentes à vocação. 7 em cada 10 brasileiros não se sentem felizes ou realizados. 1 em cada 2 brasileiros começam uma faculdade ou entram num emprego e não terminam a caminhada, porque certamente não sabiam o que queriam. E talvez você pode pensar que isso é um dilema da vida do adolescente, do jovem, mas deve ser terrível, bem como entristecedor a cada manhã você acordar e não se sentir feliz com aquilo que você faz e com aquilo que você é. E existem pessoas que passam a vida inteira assim, sem descobrir na realidade o porquê foram chamados e por que existem. A primícia disso tudo que nós temos que observar é que Deus é criador dos céus e da terra. E uma coisa bem simples que temos que entender: tudo quanto é criado, antes de existir, foi criado por um propósito. Antes dessa cadeira que você está sentada, antes que ela tivesse sido criada, quando alguém a criou com o propósito de que alguém pudesse descansar e sentar em cima dela. Antes do ar-condicionado ser criado, alguém teve o propósito de condicionar o ar dentro de um ambiente e deixar o ar melhor, o ambiente mais agradável. Tudo quanto é criado por alguma coisa e existe por algum propósito. Portanto, se nós somos criados por Deus, por qual propósito existimos? E para que amanhecemos todos os dias? A nossa felicidade durante nossa vida depende se entendemos e se
escolhermos abrir mão de tudo quanto temos que abrir pela nossa vocação. É bem certo que atualmente, no tempo que estamos vivendo, as pessoas elas não levam mais as suas escolhas por vocação ou por amor. Diante da realidade que vivemos, as pessoas elas fazem mais as suas escolhas pela vantagem que elas vão ter durante a vida. E pode ser a vantagem financeira, pode ser a vontade do tempo, pode ser qualquer vantagem. E as pessoas estão fazendo escolhas por vantagens e não por propósitos. Alguns acham ainda que vocação é uma coisa só para quem exerce um ministério eclesiástico, pastores, padres, missionários, que só existe vocação para aqueles que foram chamados para anunciar o Evangelho e viver dessa causa. Eu quero dizer que todos fomos chamados para o mesmo propósito, mas Deus quer nos usar a cada um com a sua parte e sua missão própria. E nessa história de vocação, nós podemos dividir ela em 4 partes antes de entrarmos no texto bíblico para você poder compreender. Existem pessoas que não seguem sua vocação, elas seguem uma ocupação. E o que é uma ocupação? Ocupação é aquilo que você não sabe fazer e aquilo que você não gosta de fazer, você está só ocupado. Você está ali fazendo alguma coisa e aquilo ali não representa nada na sua vida a não ser uma ocupação. Você pode também estar trabalhando, e o que não é uma vocação. O trabalho é aquilo que você sabe fazer, mas de certa forma não gosta de fazer. Dá trabalho para fazer. É penoso fazer. Que também isso não representa muito na sua vida. Existe também a carreira. Aquelas pessoas que descobriram o que gostam de fazer, foram atrás do que gostam de fazer e elas estão fazendo o que gostam de fazer. Mas isso ainda não é vocação. E existe aquilo que nós chamamos de vocação, que é saber fazer, gostar de fazer e entender que Deus colocou aquilo nas nossas mãos para fazer para a glória e para a honra dele. Vocação é entender o porquê o Criador nos criou. Se o Criador da cadeira, do ar-condicionado, do microfone, de tudo quanto existe aqui, teve um propósito para criar tudo isso, qual foi o propósito que teve o Criador em me criar? Vocação, portanto, não é ocupação, nem trabalho, nem carreira. A essência da vocação é o amor, porque quem nos criou é o próprio amor. Uma outra coisa interessante sobre vocação, que nós achamos muitas vezes que Deus está interessado no início e muito mais interessado no final. Se no final da nossa vida nós seremos salvos ou não, se no final da nossa vida nós iremos ressuscitar, como diz as Escrituras Sagradas. Todavia, vocação é o que acontece durante a nossa vida. Vocação é a caminhada e não apenas o final. E agora eu quero que você guarde muito bem essa frase. Vocação é a maneira como Deus se expressa ao mundo através de você. Vocação é como as pessoas vão olhar para você e enxergarão o seu Criador. E você pode ser vocacionado para ser médico, para ser pedreiro, para ser juiz, para ser gari,
mas essa vocação precisa expressar o seu Criador ao mundo. Vocação, etimologicamente falando, quer dizer chamado, uma inclinação ou uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada influência. Se você descobre qual é a sua vocação, você está apto a influenciar as pessoas através do seu viver. E nós entendemos claramente que isso é o cristianismo. Eu convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 30 ao 34. Eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e diz assim a palavra de Deus: muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Jesus respondeu o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Eu quero repetir o verso 34, que ele será aqueles que trarão os nossos ensinamentos nessa noite. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Esse capítulo 4 do Evangelho de João, ele conta a história de que Jesus estava saindo de um lugar para o outro, e no meio dessa caminhada, ele parou num poço, chamado Poço de Jacó, e ali encontrou uma mulher samaritana. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece essa história, mas para você que não conhece, preste um pouco de atenção. Judeus e samaritanos não se falavam, muito menos mulheres com homens e homens com mulheres, eles não podiam se falar naquela época. Contudo, Jesus parou ali, pediu água àquela mulher, a mulher ficou meio que surpresa, porque homens não conversavam com mulheres, ainda mais judeus conversando com samaritanos. E durante aquela conversa toda, os discípulos foram comprar comida. E enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher percebeu que Jesus Cristo era o Messias, porque ele começou a falar coisas da vida dela que ele não deveria saber. E aí ela percebeu que ele era alguém muito importante. Essa mulher fez algumas indagações a Jesus Cristo do tipo: Jesus Cristo, aonde eu devo te adorar? Alguns dizem que é aqui, outros dizem que é ali. Aí Jesus deu uma resposta a ela muito conhecida, que diz bem assim: olha, o tempo está chegando, e na verdade já chegou, é que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E aquela mulher, cheia daquela emoção e daquele mover que o Espírito Santo de Deus traz àqueles que conhecem o Cristo, ela saiu e foi na cidade chamar as pessoas para ouvirem falar de Jesus. E chegou lá, ela contagiou um grupo de pessoas. E enquanto ela estava indo viajar, aconteceu esse episódio. Os discípulos voltaram, que eles foram comprar comida, e aí chegaram lá, Jesus estava ocupado atendendo toda aquela gente. Imagina, os discípulos estavam com fome, imaginando que Jesus estava também morrendo de fome. Chegaram com comida e perguntaram: Jesus, você não vai comer não? Um ato até de se importar com o mestre, né? Nós estamos viajando, está muito longe ainda, ele está cansado. E incomodaram Jesus, e eles começaram a se perguntar, olha, Jesus falou assim: não, eu não vou comer. E eles começaram a se perguntar: será que alguém já deu comida para Jesus então, para ele não estar com fome?
Ao que Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Nesse versículo, Deus nos mostra 3 ensinamentos acerca de vocação. E eu não quero aqui, eu preciso que você entenda isso. Não é a minha pretensão aqui fazer uma doutrina acerca de vocação, ou ainda um tratado teológico. Isso aqui é apenas o retrato do que eu vivi, de experiências pessoais e também do que traz a palavra de Deus. O primeiro ensinamento que traz aqui sobre vocação é que a nossa vocação que vai determinar as nossas necessidades. Jesus disse bem assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Certamente Jesus Cristo estava com fome. Só que a necessidade principal dele naquele momento era a vocação dele. A nossa vocação, aquilo quanto nós fomos criados para fazer, ela vai definir a nossa necessidade do que realmente precisamos. Ela vai definir de qual faculdade necessitamos, ela vai definir qual escolhas faremos, ela vai definir abrir mão daquilo que também precisamos. A nossa vocação, ela define as nossas necessidades. Quando Jesus Cristo ele disse: não, eu não estou com fome, ele estava falando bem assim: olha, eu tenho coisa mais importante para fazer nesse momento, porque foi para isso que eu fui criado. Quando nós entendemos nossa vocação, a gente não perde tempo com coisas irrelevantes. Quando nós compreendemos o porquê fomos chamados à vida, as nossas necessidades mudam. E talvez você pense que tenha a necessidade de trocar de carro a cada ano. Talvez você que é adolescente acha que tenha a necessidade de que o seu pai coloque um amplificador de sinal na Wi-Fi lá da sua casa que não está chegando no seu quarto. Talvez você que é adulto ache que a sua necessidade é conseguir um emprego melhor para que a sua renda aumente. E a gente vai achando que a nossa necessidade são coisas que não têm nada a ver com o propósito que fomos criados. Se eu te perguntasse nesse instante do que você mais necessita agora, certamente sairiam respostas das mais diversas, e a maioria delas respostas que não têm a ver com vocação, nem pelo motivo pelo qual fomos criados. Quando Jesus Cristo abriu mão de sua necessidade terrena, em busca da maior necessidade que ele tinha, que era cumprir a vontade do Pai, ele determinou o que era importante e o que não era importante na vida dele. Vocação é você determinar o que é importante e o que não é importante na sua vida. Esse texto nos traz um outro ensinamento, também muito interessante. Que a nossa vocação nos mostra
os propósitos de Deus. Jesus disse bem assim: olha gente, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus Cristo, ele acordava, dormia, sabendo do que ele estava fazendo na terra. Ele não acordava nem um dia, imagino eu, pensativo do que seria da vida dele, porque ele sabia bem o propósito de Deus para a vida dele. Jesus Cristo, ele sabia tanto dos propósitos de Deus, mas tanto, que ele foi fiel até a morte. E às vezes, irmãos, a nossa vocação nos chama ao sofrimento. A nossa vocação nos chama a abrir mão da nossa própria vontade. Eu tive uma experiência pessoal acerca de vocação. Os meus familiares contam que desde pequeno, quando eu tinha entre 4 anos, eu não lembro disso não, eu falava que eu ia ser pastor. Aí depois a gente cresce, vem o capitalismo, né? Tudo envolvendo, você querendo ser bem sucedido na vida. E aí, por influência do meu avô, eu quis ser engenheiro. Mas depois, estudando um pouquinho mais, vendo que eu era somente médio na área de matemática, física, essas coisas assim, exatas, eu percebi bem que engenharia não daria para mim. E também percebendo a minha desenvoltura em falar, a minha capacidade criativa, eu escolhi por fazer publicidade e propaganda. E me recordo até hoje que eu não me lembro porque eu ia de Topic, mas naquele dia eu estava num ônibus, e uma mulher que era da outra igreja, chamada Edna, no mesmo ônibus que eu, 620 era ainda, eu acho que nem existe mais essa linha, ela virou e falou bem assim: você podia até ser pastor, né, fazer teologia. E eu virei para ela em alto bom tom e disse assim: não, eu devia ter 14, 15, 16 anos. Se algum dia na vida eu for fazer teologia, vai ser apenas para agregar conhecimento. Eu estava em busca de uma carreira e não de uma vocação. E aí estudei. Naquela época, estavam iniciando as cotas na Universidade Federal. E me desculpem os cotistas, mas eu fiquei com uma imensa raiva de vocês. E eu não consegui passar na Universidade Federal. Só que no meio do ano abriu um processo seletivo que você não precisava de fazer prova, era só você se inscrever com a nota que você fez, e aí eu consegui entrar na Universidade Federal. E quero dizer para vocês que todos os dias que eu pisava naquela universidade, eu era engolido por uma tristeza sem tamanho. Porque aquilo ali não me realizava. Aquilo ali um dia poderia me realizar profissionalmente, ou ainda as minhas necessidades de ter dinheiro, de ter casa, de ter trabalho, de ter carro, mas aquilo não realizava a minha vida, aquilo não me fazia sorrir, aquilo não me fazia feliz, aquilo não era o motivo que eu acordaria feliz, aquilo não seria o motivo pelo qual eu amaria viver fazendo aquilo. E eu passei um semestre inteiro estudando. Até que um dia, uma amiga minha me chamou para ir na aula inaugural do semestre do seminário. E ela virou e falou bem assim: olha, vamos lá, o que você vai fazer hoje na faculdade? Eu falei: nada, primeira semana, não tem nada. Aí ela: vamos lá, por favor. Por favor, vamos lá, talvez, sei lá, né? Vai que... Cheguei lá, sentei lá. Notem que era uma aula inaugural do seminário. Ou seja, a aula inaugural é o seguinte:
começa o semestre, tem um culto, porque seminaristas, né, são crentes, tem um culto lá. E aí me recordo que tinha eu de visitante e o resto era tudo seminarista. Ao que o pastor daquela noite pregou um texto que eu não me recordo precisamente o endereço, mas me recordo suas palavras. Ele estava pregando quando Jesus amaldiçoou uma figueira. Lembra desse texto? E as palavras dele foi o seguinte: Jesus estava com fome, passou perto de uma figueira, e aquela figueira tinha muitas folhas, e figueira, quando tem folha, tem que ter fruto, mas aquela figueira não tinha fruto. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira secou. Olha o que ele disse: eu quero dizer para você que está aqui, que é uma figueira cheia de folha e que não quer dar fruto, que o seu futuro será infelicidade. Chorei. A pessoa que mais chorou naquela aula inaugural fui eu. E aí, estava ali diante da minha vida uma escolha: seguir a minha vocação ou seguir uma carreira. No meu caso, a vocação é a vocação religiosa, de cuidar das pessoas. Mas eu tenho a certeza que nem todos têm essa vocação. Mas você precisa saber, porque Deus, Ele quer te usar com a sua vocação, aonde você estiver. Nós precisamos de políticos vocacionados para a política, nós precisamos de engenheiros vocacionados, costureiras vocacionadas, enfermeiros vocacionados. A vocação determina a nossa caminhada, se haverá em nós felicidade ou angústia durante toda a nossa vida. Como eu disse no início, vocação é a maneira como Deus se expressa ao mundo através de nós, através de você. E ainda nessa vocação, nesse segundo tópico que estamos, em que Deus, a nossa vocação, ela mostra para nós os propósitos de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta para a sua autorreflexão. Será que na sua carreira, no seu emprego, naquilo que você escolheu ou está escolhendo para fazer, as pessoas conseguem ver expressão de Deus na sua vida? As pessoas conseguem enxergar propósito de Deus nisso? E Jesus Cristo, no diálogo com aqueles discípulos que estavam lhe oferecendo comida, Ele disse que o mais importante, a necessidade mais importante dele era a vocação dele. E ele entendeu que a vocação dele revelava o propósito de Deus. E aí nós chegamos a um terceiro ensinamento: que a nossa vocação é a única coisa que nos deixará realizados aqui na terra, que vai te trazer realização pessoal. A sua vocação é o que vai deixar você feliz. A sua vocação vai ser combustível para você levantar de manhã e falar bem: sim, eu amo fazer isso. A sua vocação será determinante se você se a encontrar e viver por ela, será realizado ou não. A última parte do versículo 34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e
terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Realização. Quando nós terminamos o trabalho que o nosso Criador nos deu para fazer, nos sentimos realizados. Quando nós não seguimos nossa vocação, nós estaremos sempre reclamando. Não encontraremos realização em nada. Na Bíblia Sagrada nós encontramos outras pessoas em busca dessa vocação. O Paulo foi um desses. E no final da carreira dele, olha a realização: combati o bom combate, guardei a fé. Realização. Se sentiu realizado. Jesus Cristo, antes de morrer, disse o quê? Está consumado, realizado. Como que você vai chegar no final da sua vida? Será que você vai poder olhar para a sua vida e falar: eu estou realizado, estou fazendo o que minha vocação me mandou, estou cumprindo o propósito pelo qual fui criado. Eu fui criado para isso, o meu Criador me quis assim, e é isso que eu estou fazendo. Mais para frente, no texto que narra a história de Jesus com a mulher samaritana, com os discípulos oferecendo comida, ele começa a falar de colheita. Ele diz bem assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Quando vivemos em consonância com a nossa vocação, o resultado da nossa vida é vida eterna para as pessoas. Não tem outra conclusão para uma vida de quem escolhe ser vocacionado e seguir a sua vocação. Talvez esse seja um dilema muito difícil, porque envolve abrir mão de desejos. Talvez esse seja um dilema até incompreensível muitas vezes. E olha como somos pessoas de uma sociedade um pouco que injusta, é uma palavra muito forte, mas eu vou usar essa palavra. A gente nasce, a gente vai crescendo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. A gente não tem que tomar decisão importante nenhuma na nossa vida. 16 anos, terceiro ano do ensino médio, 17 anos. E aí você tem que escolher o que você vai seguir na sua vida. Até ontem você não tinha escolhido nada, mas agora você tem que escolher. Aí a vida vai passando. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí você tem que tomar uma segunda decisão muito importante na sua vida. Se você vai casar ou não, e com quem você vai casar. Porque alguns não casam, né? Aí você que até pouco tempo atrás não tomava nenhuma decisão importante, já teve que tomar 2 decisões importantes, que é para uma vida inteira. E aí você vai crescendo e vai tomando outras decisões importantes,
e outras decisões importantes. Mas quando eu e você, nós escolhemos entender o porquê fomos criados, quando eu e você, nós escolhemos procurar saber de Deus o porquê fomos criados, essas outras escolhas, elas serão mais fáceis e, na verdade, automáticas. Elas não serão mais tão penosas. Elas não irão doer tanto. Elas serão apenas a continuidade do plano de Deus para a nossa vida. Nessa noite eu posso dizer que sim, todos somos vocacionados. Mas tenho uma convicção que não posso dizer que todos sabem a sua vocação. Nesse instante, eu quero dizer algumas coisas para você. Não relute quanto à vocação que Deus te deu, porque foi para isso que você foi criado. E se você quer ser feliz, quer ser realizado, quer levar salvação com a sua vida de maneira, vivendo assim, sem pressionar, siga a sua vocação. Quero convidar você a orar, Samuel, para tocar uma canção. O Robertson falou muito bem de que às vezes nós queremos nos tornar independentes e, segundo a teologia, esse é o primeiro pecado que gera todos os pecados. Quando eu quero me tornar independente, eu não quero saber a vontade de Deus. Quando eu quero me tornar independente, eu não levo em conta o que Deus quer para mim. Quando eu quero me tornar independente, não estou nem aí, eu sou eu. Mas nessa noite, Deus está te falando que existe uma coisa chamada vocação, que você precisa escolher correto. Que você precisa saber para que foi criado, porque tudo quanto é criado tem um propósito para ser criado. E talvez você está nesse dilema de que você não sabe qual é a sua vocação, está em dúvida, está em crise. E quantas vezes eu estive em crise? Sabe qual é a maior crise que vivemos referente à vocação? Você vê o aparente sucesso das pessoas enquanto você está seguindo a sua vocação de maneira penosa e trabalhosa. E quantas vezes eu vi os meus amigos que estudaram comigo buscando sucesso profissional muito grande, e alguns até conseguiram, mas eu olho para a vida deles agora e percebo que não há felicidade, há apenas dinheiro. Vocação é você abrir mão dos valores da terra e viver os valores do reino de Deus. Quais são suas necessidades? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Quais são as realizações que Deus tem para a sua vida? Nesse instante nós vamos orar. E eu quero convidar você que ainda está meio dúbio, meio confuso, meio que buscando e não encontrando qual a sua vocação, a se colocar diante de Deus
e buscar dele realmente o que ele quer para a sua vida. E se você é um desses que está nesse dilema, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós temos aqui alguém nessa noite que não sabe muito bem o que buscar, não sabe muito bem para onde ir, não entendeu de fato o propósito da criação e por que foi criado. Não sabe o que é realização, não conseguiu ainda nas suas orações entender o propósito de Deus, não definiu de verdade quais são as necessidades. Quando você se levantar, você vai estar reconhecendo assim: Deus, eu não sei ainda, mas eu estou em busca da minha vocação, e eu preciso que o Senhor me fale. É um reconhecimento apenas. Existe alguém aqui nessa noite que está em busca disso, dessa vocação? Nós vamos orar nesse instante, mas antes de orar eu quero dar um conselho aos pais. Um conselho muito simples aos pais. Não pressione os seus filhos. Ao contrário, ensine-os e os ajude-os a buscar pela vocação deles. Não queira que eles sejam apenas bons profissionais. Queiras que eles sejam vocacionados e que Deus vai usar eles com essa vocação para expandir o reino de Deus. Eu vou orar agora. Nós temos um irmão ali que ficou em pé. É a última pergunta que eu faço. Tem mais alguém nessa noite que está nesse dilema da vocação? Nós vamos orar. Você pode abaixar sua cabeça? Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te engrandecer, porque nessa noite nós aprendemos que fomos criados para um propósito e para uma missão. Que para o Senhor nos criar, o Senhor tem planos e utilidades para nós nessa terra. Mas muitas das vezes nós abrimos mãos dos Teus planos para viver a nossa vontade. Nessa noite eu quero colocar diante do Senhor esse jovem que colocou-se de pé. Pedir que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, esteja o abençoando e mostrando a ele, elucidando, clareando acerca da vocação que ele tem. Como ministro de adolescentes e jovens dessa igreja, proclamo, Deus, que os nossos jovens procurem a buscar a sua vocação e não apenas recompensas durante a vida. Coloco-os diante do Senhor e os incomode se há algum deles que porventura esteja buscando por aquilo que não é a sua vocação. Deus, coloca os pais da nossa igreja diante do Senhor. Dê a eles sabedoria para levar e para conduzir os seus filhos à vocação que o Senhor deu aos filhos deles. Senhor Jesus, coloco diante do Senhor aquelas pessoas que passam a vida toda e já estão chegando no final da vida e ainda não descobriram a sua vocação. Dê a elas o prazer de compreender o porquê nasceram na terra.
Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.